Muito bem, pessoal. Força, vamos lá? Mais um pouquinho de aula aqui, mais um pouquinho de comentário sobre as questões da prova da OAB. Vamos lá para a tela, Má. Questão 1. No dia 11 de janeiro de 2016, Arnaldo, nascido em 1º de fevereiro de 1943, primário de bons antecedentes, enquanto estava em um bar, desferiu pauladas na perna e socos na face de Severino, nascido em 30 de março de 1980, por acreditar que este demonstrara interesse amoroso em sua neta de apenas 16 anos. As agressões praticadas por Arnaldo geraram deformidade permanente em Severino, que, revoltado com o ocorrido, foi morar em outro estado. Denunciado pela prática do crime do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, Arnaldo confessou em juízo durante o interrogatório as agressões. Contudo, não foram acostados aos autos boletim de atendimento médico e exame de corpo de delito da vítima, que também não foi localizada para ser ouvida. As testemunhas confirmaram ter visto Arnaldo desferir um soco em Severino, mas não viram se da agressão resultou lesão. Em sentença, diante da confissão, Arnaldo foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, deixando o magistrado de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude da violência. Considerando a situação narrada na condição de advogado de Arnaldo, responda aos itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim. O examinador novamente ele coloca o quê? Uma data. Insisto, o examinador colocou uma data, fique atento. Talvez ele esteja querendo saber se você consegue perceber a eventual prescrição. Talvez ver a questão se houve se o crime entrou em vigor antes ou depois da data do fato, como nós já vimos aqui nessa aula aqui. Aqui, o que o examinador quer que você se atente é que o Arnaldo, seu cliente, ele nasceu em 1943. Se você tem dificuldade com matemática, assim como eu, por favor, não hesite, vá nos dedinhos, tá certo? 43, 1953, 1963, 1973, 1983, 2003... Opa, eu já errei. Eu vou de novo, tá bom? Ó, 43, 1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2013. Em 2013, em 1º de fevereiro de 2013, o Arnaldo tinha quanto? 70 anos. O fato ocorreu em 2016, ele já tinha mais do que 70 anos. Se atente a isso. Por quê? Que nós vamos ver aqui que vai caber para o Arnaldo o Instituto do Sursi. Você lembra do Sursi? Sursi ocorre o seguinte: a pessoa praticou um crime, o juiz, a pessoa ela é processada, o juiz condena o agente, porém, por conta de algumas circunstâncias, ter bons antecedentes, ser primário, o juiz suspende o cumprimento da pena. Ele foi condenado a 2 anos. Só que, se ele é bonzinho, se ele não praticou, não tem outros crimes, se ele tem bons antecedentes, se as circunstâncias judiciais o permitirem, o que o juiz faz? Ele ele deixa parado, deixa em suspenso o cumprimento da pena. Então ele foi condenado a 2 anos de prisão. O juiz falou o seguinte: olha, você vem todos os meses aqui assinar, justificar o que você está fazendo, mostrar que você trabalha, você não sai da cidade sem comunicar o juízo, você vai para o trabalho e volta para casa, e a pena não será cumprida, você não vai ter que cumprir a pena vai ficar suspensa. Muito bem, se a pessoa tem mais do que 70 anos, ou se a pessoa tem alguma determinada enfermidade, então o juiz pode também aplicar o sursi se a pena é acima de 2 anos. Esse sursi se chama sursi etário. Meu querido amiguinho, não é sursis, nem sursi, é sursi. É uma palavra francesa, sursi etário. Você não precisa escrever sursi, se você não domina o latim, você não precisa escrever. Use o termo
que a lei penal utiliza: suspensão condicional da pena. A pena fica suspensa desde que cumpridas algumas condições. Muito bem, outra coisa. Crimes que deixam vestígios, tem que haver exame de corpo de delito. O que são vestígios? São sinais, são marcas que o crime deixou. Furto qualificado pelo arrombamento, pelo rompimento de obstáculo, quebraram a porta para entrar em determinado lugar. Isso é rompimento de obstáculo. Deixou vestígio, precisa de exame de corpo de delito. Lesão corporal. Deixou lesão na pele, na marca, no corpo, então precisa de exame de corpo de delito. Se não tiver exame de corpo de delito, em algumas situações, se não foi possível realizar o exame de corpo de delito, a prova testemunhal pode suprir o exame de corpo de delito. Porém, a confissão do réu não pode suprir o exame de corpo de delito. Aqui no problema, o réu, ele confessou em juízo. Só que, insisto, esta confissão não serve para suprir o exame de corpo de delito. E as testemunhas que presenciaram, que viram as agressões, não souberam dizer se as agressões, se houve lesão ou não. A vítima fugiu, ela ficou chateada, inconformada com a situação e fugiu para outro estado, não foi localizada, não se sabe onde ela está. Então, nesta situação, o nosso cliente deve ser absolvido. Por qual motivo? Por qual fundamento? A ausência de provas. Muito bem, então vamos às indagações do examinador e vamos às possíveis respostas. A. Em sede de recurso de apelação, qual argumento poderá ser apresentado em busca da absolvição de Arnaldo? Justifique. Resposta. Nos termos do artigo 158 do Código Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Assim, em sede de apelação, buscando a absolvição de Arnaldo, deveria ser argumentada em seu favor a ausência de prova da materialidade, uma vez que não foi juntado aos autos boletim de atendimento médico e exame de corpo de delito direto ou indireto. Além disso, as testemunhas que presenciaram a agressão não souberam dizer a respeito da existência de lesões. B. Ainda em sede de apelação, existe algum benefício legal a ser requerido pela defesa de Arnaldo para evitar a execução da pena? Não é evitar a condenação, mas sim a execução da pena, caso sejam mantidas a condenação e a sanção penal imposta? Justifique. Resposta. Sim, existe o benefício da suspensão condicional da pena, conforme descrito no artigo 77 do Código Penal, parágrafo 2º, que estabelece que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade, situação na qual Arnaldo se encaixa, uma vez que nasceu em 1º de fevereiro de 1943, ou seja, era maior de 70 anos na data dos fatos. Muito bem, vamos já direto para a questão número 2. No dia 10 de setembro de 2014, Maria conversava na rua com amigas da escola, quando passou pelo local Túlio, jovem de 19 anos que ficou interessado em conhecer Maria em razão da beleza desta. Um mês após se conhecerem e iniciarem um relacionamento, Túlio e Maria passaram a ter relações sexuais, apesar de Maria ter informado ao namorado que nascera em 9 de julho de 2001. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público denunciou Túlio pela prática do crime do artigo 217-A do Código Penal. Após a instrução e juntada de carteira de identidade de Maria, na qual constava seu nascimento em 9 de julho de 2001, Túlio foi condenado nos termos da denúncia, tendo ocorrido o trânsito em julgado. 2 anos após a sentença condenatória, os pais de Maria procuram os familiares de Túlio e narram que se sentiam mal pelo ocorrido, porque sempre consideravam o condenado um bom namorado para a filha. Afirmaram ainda que autorizavam o namoro porque, na verdade, consideravam sua filha uma jovem, já que ela nasceu em 9 de julho de 2000, mas somente foi registrada no ano seguinte,
pois tinham o sonho de sua filha ser profissional do esporte e entenderam que o registro tardio a beneficiaria profissionalmente. Diante de tais informações, em posse de fotografias que comprovam que Maria, de fato, nasceu 9 de julho de 2000 e da retificação do registro civil, os familiares de Túlio procuram você, na condição de advogado ou advogada. Na condição de advogado ou advogada de Túlio, considerando apenas as informações narradas, responda aos itens a seguir. Pessoal, veja você, olha o que está acontecendo. Maria é uma moça toda bonitinha. O Túlio olha para Maria e se engraça com ela. Ele se engraça com ela e começa a namorar. Depois de 1 mês de namoro, eles passam a ter relação sexual. Insisto, quando o examinador colocar uma data, fique atento, porque talvez ele esteja querendo saber sobre prescrição, sobre suspensão condicional da pena, que nem nós vimos agora há pouco, sobre estupro de vulnerável, ou algum outro instituto que caiba. Muito bem. Aqui, olha o que o examinador quer saber, se você conseguiu identificar. A menina tinha menos do que 14 anos. E ela falou para o Túlio, olha, eu tenho menos do que 14 anos. E o Túlio, mesmo assim, manteve relação sexual com ela. Aí você pode dizer, bom, se ele sabia, mesmo, e ele tinha certeza que ela tinha menos de 14 anos, então ele devia mesmo ser condenado. Meu querido, não pense assim. Imagine a seguinte situação, uma mulher acredita mesmo que ela está grávida, ela tem plena convicção de que ela está grávida e ela toma um remédio abortivo, só que ela não estava grávida. Ela deveria ser condenada? Não, ela não deveria ser condenada, porque não tinha nenhum nenê na sua barriga. Então ela não vai ser condenada pelo crime de aborto ou tentativa de aborto, um crime impossível. Aqui nós estamos também diante de um crime impossível. Por quê? Porque apesar dele acreditar que ela tinha menos do que 14 anos, na verdade ela não tinha. Então, o que o examinador quer que você consiga identificar? Que quando ocorre uma prova nova, mesmo que tenha havido trânsito em julgado, a prova nova pode beneficiar o réu. Nós estamos diante de um instituto. Qual que é o instituto? Revisão criminal. Você se lembra dele? Revisão criminal não é um recurso, tá bom, pessoal? Apesar de estar na área dos recursos no Código de Processo Penal, tecnicamente ele não é um recurso, ele é uma ação. Então, olha o que vai acontecer. Aqui passaram-se mais do que 2 anos. E por que é que o examinador coloca essa informação que passaram-se mais do que 2 anos? Porque no processo civil, a ação rescisória só pode ser proposta após o trânsito em julgado no prazo de 2 anos. No processo penal não há esse limite de tempo. Pode-se passar 2 anos, 10 anos, 15 anos. A pessoa foi condenada injustamente. Descobrem-se novos documentos, novas provas, novas testemunhas que comprovem a inocência do réu. Ele pode ser inocentado pelo Instituto da Revisão Criminal. E é esta situação que o examinador quer saber se você consegue identificar. Muito bem? Então vamos lá às questões do examinador e as possíveis respostas. Diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, existe medida judicial a ser apresentada em favor de Túlio, diferente de habeas corpus, em busca da desconstituição da sentença? Justifique e indique em caso positivo. Resposta. Tendo em vista que a condenação de Túlio teve como base documento comprovadamente falso e após a sentença novas provas da inocência do condenado foram descobertas, ou seja, o depoimento dos pais e fotos comprovando o nascimento de Maria no ano de 2000, em favor de Túlio existe a medida judicial da revisão criminal, tal qual descrita no artigo 621, incisos 2 e 3 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória se fundar em documentos comprovadamente falsos e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado. Pessoal, volta aqui para mim rapidinho. Só lembrando uma coisa, a revisão criminal só é válida em favor do réu. Não existe revisão criminal pro societá. É aquela situação. Vamos supor que o processo seja arquivado. O
o réu seja absolvido e transitou em julgado, o promotor de justiça descobre novas provas para a condenação do réu. Não há como o réu ser condenado. É aquilo que a doutrina vai dizer, que não existe revisão criminal pró societá. Só existe revisão criminal pró réu. Então, continuando. B. Qual argumento de direito material deverá ser apresentado pelo patrono de Túlio em busca da desconstituição da sentença? Justifique. Resposta. O argumento a ser apresentado é de atipicidade da conduta praticada por Túlio, uma vez que Maria era maior de 14 anos na data dos fatos. O artigo 217-A do Código Penal prevê o crime de estupro de vulnerável, sendo uma de suas hipóteses quando o agente pratica conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com um menor de 14 anos. Mesmo que Túlio acreditasse que Maria era menor de 14 anos, na realidade ela não era, já que nasceu em 9 de julho de 2000. Assim, Túlio deve ser absolvido pela atipicidade da conduta. Pessoal, vamos ao nosso último intervalo e voltamos para a última parte dessa nossa aula.